Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, hoje a gente vai estar publicando um videozito falando sobre as roseiras e as videiras, né? Alguém pode se perguntar o que tem a ver, né, as flores de roseiras com as videiras. Tem muito a ver, né, pessoal? São companheiras por décadas, né? Plantada meio que junto, né, pessoal? Então, nos vinhedos, antigamente, nas produções da viniticultura, as produções de vinho, de videiras, sempre eram cultivadas perto as roseiras, né? Então a roseira ela é sensível a vários fungos, né? Como o ódio, o míldio, que esses fungos vêm atacar as videiras também, né? Então, tendo as roseiras por perto dos vinhedos, as primeiras a ser atacadas é as roseiras, né? Aí o produtor rural vê, observa como um alerta, né? Abate primeiro nas roseiras, aí trata as videiras com enxofre, né? Com pó de enxofre. Então as videiras, né, pessoal, a gente vai estar mostrando agora ali no vídeo, passo a passo, como fazer uma muda de roseira por estaquia, por galho, né, que é fácil de fazer, né, a roseira que quiser, e também uma muda feita de estaquia, né, de videira, né, que é fácil de fazer também, né, pessoal. Então, é fácil ter uma praticidade de ter um pé de uva no quintal, no pátio, uma videira, né? Ou duas ou três, né, pessoal, no geral, né? De qualidade. Dando os tratos necessários, né? As podas necessárias na época certa, né? A influência do sistema lunar nas podas, que é para ter, né, pessoal, uma fruta de qualidade, né? E as roseiras a mesma coisa, né, pessoal? As roseiras têm um papel importante, como as demais flores na natureza, de atrair os insetos, né, que são polinizadores no meio ambiente e nas demais frutíferas, né, como também o beija-flor, né, atrai as abelhas, as joaninhas, as borboletas, né, os marimbondos. Então isso aí ajuda também na polinização das videiras, né. Claro que a maioria das videiras elas não precisam, né, de polinização, né, pessoal, mas umas quantas que ajudam na formação das bagas, né, da formação dos cachos, né, ajuda bastante as abelhas e esses insetos. Então aqui na nossa região da campanha, né, pessoal, é produtiva, é excelente para a plantação de videiras, né. Então em 1882, Martim de Souza foi o primeiro europeu que trouxe as primeiras mudas de uva para o Brasil em São Paulo, né, que foi plantado em 1882. Mas também nesse mesmo ano, em 1882, aqui na região da campanha, aqui na região de Candiota, 50 quilômetros de Bagé, foi registrada a primeira vinícola do Brasil, né? Foi aqui na região da campanha, em 1882, no século XIX, pela família da vinícola J. Marimon e Filhos. Então exportavam esses vinhos finos já, né, pessoal, naquela época, para os países do Plata, aqui para o Uruguai e para a Argentina. Em 1927, né, foi premiado, né, a vinícola como vinhos finos, medalhas de ouro, né, que foi registrado no jornal da época, o jornal Correio do Sul, né, em 1923, né, premiado. Então é antiga, né, pessoal, essa vinícola, né, a primeira do Brasil aqui. E as primeiras mudas que vieram para o Brasil, depois vindo, né, no final do século XIX, os imigrantes italianos, né, que trouxeram variedades de mudas novas da Itália, de uvas, né, e trazendo a cultura do vinho, né, principalmente para a região da Serra, né, e aqui nos Pagos do Sul. Então aqui a nossa região agora está em 1990, e no ano 2000, aí foi o pontapé inicial, né, pessoal? Aí começaram a investir bastante, né? Então tem vinhedos aqui no Ceival, tem vinhedos na Ulha, Candiota e Bagé, né? Então a nossa região é propícia para a plantação de videiras, né? Que a uva gosta desse frio intenso que faz aqui e gosta desse calor excessivo que faz aqui também, né, pessoal? Só que tem que ter os tratos, né? Então a gente vai estar mostrando agora ali, passo a passo, né, pessoal, a importância da roseira, né, no meio dos vinhedos, né? De ter a roseira junto com as uvas. Então, né, pessoal, a importância de ter roseiras perto dos vinhedos, né?
É um sinal de alerta natural, né, pessoal? Que a roseira é bem sensível, né, para esses fungos, né, chamado ódio e mildio, que vêm e atacam as videiras, né. Então a roseira, o produtor tem uma referência, né, e identifica o problema nas roseiras para tratar, dá tempo, né, suficiente de abater com um enxofre esses, né. Então você usa na ponta ou na frente das fileiras sempre um pé ou dois de roseiras nos vinhedos, né, então é o sinal. Depois é tratado com enxofre, né, pessoal? Porque a roseira ela é sensível a ataques de fungos, mas depois ela se supera, ela é forte para se superar, né? Como o ataque de formigas. Aonde tem roseira, as formigas vêm, né, pessoal? Devassam as folhas, mas elas vêm com força, né? Então essa roseira branca que eu tenho aqui, ela tem uns 40 anos. A durabilidade da roseira ela dura bastante tempo, né, pessoal? E dá para fazer mudas por galhos, né? Então tem inúmeros, né, espécies no mundo afora de tipos de roseiras, né? Tem uns que dá para o cacho, outros que dão, né, em várias tonalidades também. Essa aqui ela deve ter uns 40 anos, ela foi feita por enxertia, né? É mesclada, ela nasce amarelinho creme e depois vai perdendo a tonalidade e vai passando para branca. Já foi feita inúmeras mudas por estaquia dessa roseira aqui, né? Depois tem essa vermelha, que deve ter uns 15 ou 16 anos. Também já foi feita várias mudas por estaquia, né? Por galhos. Depois tem essa outra aqui que é Bordeaux. Recém tá querendo sair nascer os botões. Depois tem essa aqui que é outra espécie, né, pessoal? Ela dá pro cachopa, pro cacho. Essa aqui é novinha, deve ter é o terceiro ano dela aqui, né? Então as roseiras são plantas dormentes, né, como as demais inúmeras que tem, como as hortênsias, né, que são também dormentes. Depois tem essa amarela aqui, né, pessoal? Essa amarela deve ter uns 10 anos. Já fiz inúmeras mudas dela também por estaquias, por galhos. Depois tem essa rosa aqui, né, que é bem cor de rosa. Deve ter uns 10 anos também, já fiz inúmeras mudas dela. Então a importância da roseira, né, pessoal, no jardim, nos ambientes, nos lugares e nos vinhedos, né, que o pessoal usava muito também para separar, né, os cavalos, quando usava o cavalo por tração, né, e os bois, nas primeiras fileiras para não pisotear as fileiras de videiras, quando eram novas, separavam com roseiras, né? Então é antigo o uso da roseira nos vinhedos, né, pessoal? Então a gente já fez vídeo no canal, né, pessoal, falando sobre o sistema lunar, né? A influência das luas nas plantações, nas podas, né? Então a roseira, ela é sempre podada na nova de maio, né, pessoal? Na lua nova de maio. Na lua nova de maio eu tiro os galhos e faço as mudinhas, né, pessoal? Então a gente já faz em potes assim, depois tem facilidade para abrir, para levar para um lugar definitivo, né? E não toca nunca com as mãos nas raízes. Essa aqui é uma mudinha da vermelha, que eu fiz em maio. Essa aqui é uma mudinha das brancas, aquelas de cacho, né, de cachopa. Plantei numa caneca velha que estava furada, agora a gente vai tirar daqui e levar para um lugar definitivo. Então faz a muda que quer, né, pessoal? Né, na época certa, que é na nova de maio, as roseiras, né? E nessa época também dá para plantar, né, pessoal? Só que de outra maneira, né? De outra forma, que a gente vai estar mostrando ali. Então as podas da roseira tem que ser cortadas sempre na diagonal, assim, né, pessoal? Na transversal, né, ó. Ela é sempre podada assim, nunca na reta, né? Que é para a água não parar, né, pessoal? Para não apodrecer. Todos os galhos a gente corta sempre assim, ó, na transversal, né, ó. Então ele fica assim, né, pessoal? Claro que na nova de maio, quando a gente poda, já leva direto para um potezinho, né? Eu planto sempre nessas caixinhas de leite, que tem praticidade em abrir depois, né, pessoal, para plantar de volta, né? Ó, a gente não toca com as mãos nas raízes.
E sendo nessa época fora da nova de maio também dá, né, pessoal? Mas tem que fazer esse processo aqui, né? A gente pega a faca aqui, ó. Uma descascada só na ponta onde vai enterrar no solo o galho da roseira. E aí a gente passa a aloe vera, né, pessoal? Ou a babosa, né? Passa bem aqui, né, onde rapou o galho. Então a melhor lua para mexer em flores é a nova, né, pessoal? A nova é especial para florir, tudo que for flor, né? Depois de passar bem a babosa no galho aqui, né, pessoal, onde a gente desbastou, pega-se um pedaço de papel toalha, né? Um pedaço de papel toalha, empapa bem com água, né, pessoal? E enrola aqui, né, esse papel com toalha, umedecido, e enterra, né, pessoal? E não precisa aguar toda hora, né? Só se o verão for muito forte. Bota num lugar meio pela sombra, embaixo de algum sombrite, né, pessoal? É 30 a 40 dias vai brotar. No que brotar, tá pronto as raízes, aí leva para um lugar definitivo, né, pessoal? Então é esse aí, né? Isso aí, né? Essa aqui é outra também que a gente vai fazer, uma vermelha. Então, não sendo na nova de maio, tem que fazer esse processo aqui, né, pessoal? Que é para ter garantia, né? É 95% de chance que vai vingar, né, pessoal? Passa assim para a babosa. O papel toalha ele conserva a umidade no solo, né, da plantinha. Aí enrola bem e leva para o solo, né, pessoal? Cortando sempre podando na transversal. Então é isso aí, né, pessoal? As roseiras é isso aí, né? Mas a melhor parte de podar as roseiras, a melhor época é na nova de maio, né? Assim como a gente tem também a época certa de podar as videiras, né? Então agora a gente vai para as videiras, né, pessoal? Aqui umas mudinhas de pingo-douro que a gente fez, é uma planta ornamental que é bem usada aqui na serra, né? Região da Serra de Caxias, Canela. Ela é uma árvore ornamental, um arbusto que ela dá bem grande, né? E dá para fazer decorações, né, pessoal, nela assim, né? Ela é muito usada para o paisagismo, dá para fazer ela redonda, quadrada, várias figuras, né? No pingo-douro. Então eu faço as mudinhas para os galhos na nova de maio e agora está pronta para ir para o lugar definitivo, né? Então sempre usando as caixinhas, né, pessoal, para ter mais praticidade na hora de levar para o lugar definitivo. Então o pingo-douro é uma planta boa de fazer por estaquias na época, em maio também, na nova, né? Assim como as hortênsias também, né, pessoal? Que é prático de fazer as mudas na nova de maio. Então agora as videiras, né, pessoal? Essa aqui eu podei, essa Niagara branca, é uma uva de mesa essa, né? Eu podei ela em agosto, bem no tarde agora, né, pessoal? Então fiz duas mudas dela, né? Então quando a gente adquire no comércio uma muda de videira, às vezes ela vem com esse galho bem comprido, né? Mas a gente conta da onde vai ir no solo. 1, 2, 3, 4, 5 gemas. E poda ela, né, pessoal? Sempre deixa 5 gemas só e poda, né? Daí 40, 50 dias ela vai germinar, né, pessoal? Ela vai dar uns ramos aqui. Todas essas gemas vão brotar, né? Mas quando todas essas gemas brotar, a gente desbasta, tira tudo, né? E deixa só a ramada na última gema, na bem de cima, que é onde vai dar os baraços, aonde vai se formar a videira, né, pessoal? Aí leva ela para o solo, né? Então é sempre assim, né? Se adquiriu no comércio, ela pode ser bem alta, né? 1 metro, 1,5 m. A gente sempre deixa 5 gemas só. Deus da onde vai ser fecundada a raiz, né? 1, 2, 3, 4, 5 gemas e poda, né? E aí depois que ela brotar, leva para o solo. Então nessa época as videiras estão vindo, a formação dos cachos, né, pessoal? É a hora que tem que ter o controle, né? Para olhar se não tem as mosquinhas, para passar o óleo de ninho, os fungicidas caseiros que a gente já passou aqui no canal, que são bem eficazes, né? A uva, tanto a de mesa, né, pessoal, in natura, como a de vinha, ela tem que ter, né, um raleio. Quando ela está demais, o excesso, depois a gente vai fazer quando os cachos estiver formado. E também a gente tira esses galhos que não são produtivos, né, pessoal?
que é chamado de chupões, não chamamos de esporões. Isso aqui tem que tirar, né, pessoal? Esses galhos que só tira a força da videira, né? Tudo tem que fazer o raleio, né? O desbaste. E deixar só os galhos que estão com cachos. Então é essencial a poda sempre nos meses de maio, junho, julho e agosto, as podas das videiras. Fazendo a poda na época certa, na lua minguante, né, pessoal? Quando vem os galhos, já vem os cachos juntos, ó. Não vem muito baraço, né? Então, tanto a roseira como a videira, se não forem podadas, elas vão dar só muitas folhas, né? E poucas flores e poucos frutos. Então tem que ser podado anualmente, tanto a videira como a roseira, né? Então, né, pessoal, outra dica na hora de plantar a videira, né? Aqui a gente tá com uma mudinha aqui, ó, que eu fiz de ninhagra, né, pessoal? Eu fiz ó, ela já tá bem enraizada. Eu fiz agora em junho. Então eu tinha plantado ela aqui nesse suporte, né? Então eu tirei daqui. Que a gente vai plantar ela no buraco ali. Só que esse buraco tem detalhe, né, pessoal? Pra gente plantar a videira, ela não pode ser plantada em buraco redondo, assim, né? Uma pá de aquelas pá redonda, né? Pá de alambrador, não pode ser feita em buraco redondo. Ela tem que ser plantada, né, pessoal? O buraco tem que ser feito com uma pá quadrada, né? Uma pá, um buraco quadrado. Derivado, né, pessoal, que se plantar ela nesse buraco redondo, as raízes dela não vai ter força para sair. Aí vai começar a enovelar, vai fazer um novelo, né, pessoal? Procurando nutrientes e vai se tornar, vamos se dizer, uma videira raquítica, né? Ela vai dar alta, vai dar bastante folhas, mas muito pouca uva, e uva não vai ser de qualidade, porque ela vai ficar estilo assim um redemoinho, sabe? Ela vai só enovelar as raízes dela não vão ter para onde sair. Então a gente não faz o buraco redondo para plantar videira. É errado, né, pessoal? Então quando a gente colocar a videira aqui nesse buraco redondo, enterrar ela, as raízes dela vão procurar, né, os nutrientes e não vão achar e vão ficar fazendo um novelo entre si. Ela vai crescer tudo, vai dar sombra, mas não vai dar frutos. Então ela tem que ser plantada em buracos quadrados, assim, né, pessoal? Que aí as raízes, quando se formar com força, que ela vai começar a crescer no terceiro ano, né? É os processos das videiras, né? Tem o processo do crescimento, que é 3 anos, e depois da produção, né, pessoal? E depois ela chega na velhice. Então, quando ela, no quadrado, ela vai começar a se esparramar as raízes, né? E ela vai achar os lugares para sair. E aí vai crescer bem frondosa e com bastante frutos. E aí vai dar qualidade e quantidade na produção, né, pessoal? Então é isso aí, né? Então, buraco redondo a gente não faz, né? Não se planta a videira. Sempre no quadrado, né, pessoal? Aqui eu vou acrescentar agora umas 2 pás de esterco de cama aviária. A cama aviária é o esterco de galinha, tem que estar bem curtido. Tem que pegar umas 2, 3 chuvas, tá bem seco. Como qualquer outro esterco, seja de ovino, cavalo ou vaca. Tem que estar bem seco, né, pessoal? Que é para não queimar as raízes, né, da videira. Então, os processos que a videira tem, né? É os 3 anos, né? O primeiro ano dela. Depois, o segundo ano, ela já vai dar alguma coisa. No terceiro, ela começa, né? Então, até a produtividade, né? Ela vai até os 50, 100 anos, dura uma videira, né, pessoal? Bem cuidada, né? Com os tratos necessários. E quando ela chega na velhice, né? Que ela chega dos 50 anos para cima, né, pessoal? Ela produz bem menos, né? A produção dela vai cair bastante, mas a qualidade vai melhorar. Então a uva envelhecida, né, o vinho envelhecido nos barris de carvalho, o vinho quanto mais velho, melhor ele é, né? E a uva também, né, pessoal? Então é Deus do pé, né, da planta. Quanto mais velha, mais qualidade. Ela vai ter, não vai ter quantidade, né? Vai estar bem menos, vai reduzir a produção. Ela ficando depois de 50 anos. Mas a qualidade vai ser melhor do que quando nova, quando uma planta jovem. Então, os cuidados que se tem com as videiras, né, pessoal? Os processos, as podas na época certa, na lua certa, né, pessoal? E tendo sempre os tratos necessários, né? Podar sempre na minguante, maio, junho, julho ou agosto, né? Sempre cuidando desses fungos aí, né, pessoal? Que é as mosquinhas brancas, né?
o ódio, o míldio, esses que atacam as roseiras. Então a roseira ela ajuda, né, nesse alerta aí nas plantações das videiras, né, pessoal. Então era isso aí o videozito hoje, né, pessoal? As roseiras e as videiras, né? A importância, né, da roseira na natureza. E bom de ter uma uva, uma parreira, né, pessoal? Em casa, no quintal. E quem tem os vinhedos também, né, pessoal? Então no terceiro ano ela já começa a produzir bastante. E aí é anos e anos produzindo, né, pessoal? Então era isso aí o vídeo hoje, né, pessoal? Sem mais delongas, deixe o seu positivo aí, seu joinha, para fortificar o canal. Compartilhe com os amigos. Ative ali no encerro, no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Que acessando em todas, terá automaticamente os novos vídeos editados no canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.